Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu tinha deixado na semana passada para vocês a atividade que era para gente, para vocês darem uma lida, né, na parte 1 e 2 daquele livro, que é o de sistemas operacionais. Não é, ai, meu Deus. Sistemas operacionais, conceitos e mecanismos, né, do professor Carlos Mazier. E aí, quem foi que leu? Todo mundo leu, é isso? Ó, se salvou uma alma, né? Só um? Quem mais? Era bem simples, né? Ali nada, eram coisas que a gente já tinha discutido, mas o que que eu pedi? Para que vocês dessem uma lida para a gente discutir nessa aula aqui, tá bem? Até para a gente entender um pouco melhor, ou pelo menos enxergar o funcionamento das coisas. Quem mais leu aí? Além do Nicolas, alguém leu? Bom, nós temos mais Nós temos 8 alunos em sala de aula, 2 se manifestaram. 3 se manifestaram. É, pessoal, o negócio é o seguinte, né? As avaliações vocês já viram que é tudo que a gente trata em aula e tudo aquilo que eu passar para vocês. Então, se vocês não leram, tenham certeza que vai sair questão dali, tá certo? E agora, a nossa próxima avaliação, ela é a S, ela vale 6 pontos e ela vai ser bem mais extensa, tá? Então, apesar da nossa disciplina, ela ser uma disciplina teórica, a gente, ela é bastante importante para vocês entenderem o conceito de funcionamento dos sistemas computacionais e, consequentemente, dos sistemas operacionais que funcionam nesses sistemas. Bom, então, é, eu dei uma leitura para vocês, tá certo? Que ela é bastante importante para a gente poder discutir agora, tá certo? Eu vou puxar alguma coisa a gente vai rever algumas partes que nós discutimos na aula passada, tá? Mas a gente vai dar um passinho a mais, nós vamos ir um pouquinho mais a fundo e tentar entender como é que as coisas funcionam, tá? Então é o seguinte, quem não leu, a hora ainda tem tempo, tá certo? Outra, quando eu não sei se vocês perceberam, mas aquela sala de discussão ali que eu abri, ela é participativa, né? Normalmente, quem fica, quem precisar de um empurrãozinho,
Normalmente eu procuro... O meu coração amolece um pouco quando eu vejo as pessoas que participaram, tá certo? Então, fica a dica. Vamos lá, vamos falar então dos conceitos fundamentais de sistemas operacionais, um pouco do que a gente já viu na aula passada, né? Bom, vamos lá. Afinal, o que é o sistema operacional, né? A gente já viu que o sistema operacional ele é um pedaço de software que faz o meio de campo entre o hardware e a aplicação do usuário. Tá? Esse cara ele é um orquestrador, a Wagner sabe bem, né? Ele é um orquestrador que faz com que como é as com que os recursos do meu sistema computacional, do meu hardware, eles sejam utilizados de maneira adequada, né? Bom, uma das coisas que a gente não falou ainda é que, bem ou mal, o sistema operacional ele cria uma camada abstrata, né? Ele cria como se fosse uma máquina virtual que para que as aplicações elas enxerguem os recursos de hardware, tá certo? Sem ter que saber do detalhamento do acesso daquilo ali. Então, quando ele fala assim, gravar, a aplicação fala lá, ó, eu vou gravar um arquivo no disco, ele não precisa saber se esse disco é SATA, se é IDE, se é SCSI, se isso é como é um iSCSI num storage maluco. A aplicação ela não tem que se preocupar com isso. Quem se preocupa é o sistema operacional, tá? E independente do que tenha por baixo. Beleza. Existem duas visões, né, que a gente pode ter em relação ao sistema operacional. Se a gente olhar de cima, né, da parte mais, numa visão top-down, né, da parte mais abstrata para baixo, ele é uma extensão da máquina, né? Então, eu olhando de cima, eu estou vendo que ele é uma extensão do hardware. Ele disponibiliza para a aplicação e, consequentemente, para o usuário todos os recursos que aquele hardware ali, que aquele computador oferece. Tá? E isso facilita também o desenvolvimento de aplicação. Por quê? Porque o cara que é programador, ele consegue desenvolver a aplicação sem ter que se preocupar com detalhes de acesso aos recursos computacionais. Claro, exceto se ele estiver escrevendo um driver ou então uma aplicação que vai fazer acesso de um recurso muito específico. Né? Mas, de maneira genérica, vamos lá, se vocês têm aí exemplo, né? Se vocês têm aí um laptop da Dell, da HP, um MacBook, né, ou qualquer coisa que o valha, e vocês instalarem Linux, por exemplo, não importa o que tem para baixo, do sistema operacional para cima, todas as aplicações que foram desenvolvidas para aquela arquitetura, elas vão funcionar, tá certo? E o cara que é programador, ele desenvolve lá o código-fonte e a única coisa que ele precisa é compilar para aquela arquitetura. Se você tem o código-fonte, você faz funcionar esse negócio em qualquer equipamento. Tá? Se a gente olhar de baixo para cima, ele é um gerenciador de recurso, tá certo? Então, o que ele faz? Ele consegue, ele garante que os recursos computacionais, né, eles sejam compartilhados com aqueles processos que estão vindo lá de cima. Tá? Vamos falar um pouco de concorrência. A gente falou na aula passada que eu tenho vários tipos de sistemas operacionais. Eu tenho sistemas que são monoprogramados, eu tenho os sistemas multiprocessados e aqueles sistemas em batch, né, que a gente viu. Bem ou mal, o batch é uma variação do sistema monotarefa ou monoprogramado. Então, o sistema programado
ele permite que várias aplicações compartilhem, né, os recursos. A gente falou isso na parte de concorrência de processos, que a gente viu. O sistema operacional ele vai escalonando os processos e entrega um pouquinho de processamento para cada uma dessas aplicações e vai, então, permitindo que vários programas eles operem em paralelo. Beleza? Bom, então, cada programa, a gente viu, né, que cada programa ele intercala um períodozinho de processamento. Então, eu entrego lá tantos segundos ou tantos milissegundos de processamento de CPU e alguns períodos de entrada e saída. E esses caras vão se alternando. Tá? Quando eu tenho uma operação de entrada e saída, normalmente o que eu faço? Eu libero o CPU, né? Eu tenho um módulo que é o gerenciador de entrada e saída, né? E que vai que permite que aquele processo ele faça a operação de entrada e saída, enquanto eu libero o processador para outras atividades. Tá certo? Bom, no final das contas, isso quer dizer que o sistema que é multiprogramado, né, que é multitarefa, ele permite, então, um maior aproveitamento da CPU. Então, a unidade de processamento central ela fica menos tempo ociosa, tá certo? Num sistema monoprocessado, quando eu tenho uma operação de entrada e saída, a CPU fica parada esperando aquela operação terminar. Tá bem? Bom, classificação dos sistemas operacionais. A gente já viu que um sistema ele pode ser monotarefa ou multitarefa. O monotarefa ele faz uma tarefa de cada vez e o multitarefa ele faz várias tarefas ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui a gente já viu. Quando a gente fala de multitarefa e multiprogramação, quer dizer a mesma coisa, o monotarefa. Bom, em relação à classificação dos sistemas operacionais, o sistema também ele pode ser monousuário ou multiusuário. O monousuário é aquele sistema que permite o login de apenas um usuário, ou seja, não é que eu não possa ter outros usuários, mas somente um usuário vai poder usar o sistema naquele momento, tá certo? Então, se a gente for... Se a gente pegar, por exemplo, um sistema multiusuário, cada usuário ele pode abrir um terminal diferente. Se a gente pegar Linux lá, eu posso abrir uma sessão via SSH, quer dizer, eu posso abrir várias sessões via SSH, né? E vários usuários trabalharem concorrentemente, né? Então, eu posso ter vários usuários logados ao mesmo tempo. No sistema monousuário, eu não tenho isso. Né? Eu só tenho um usuário acessando, podendo usar os recursos. Tá? Uma coisa que é interessante aqui a gente vê que esses sistemas monousuários, por exemplo, o Windows 98 é um sistema monousuário. Eu sei que quem aqui usou o Windows 98? Quem mais? Dois. Usei só nos PC de escola, quando era o KD ainda. KD? É um sitezinho de busca lá que tinha, só que era Meu na KD. Deus do céu. KD, cara? KD foi do fundo do baú, velho. Ah, mas aqueles PCzinhos de escola lá era o que tinha, demorava ainda pra mim. Meu Deus do céu. Eu sou um pouco mais velho, né? Eu usei o Alta Vista. Não, esse eu nem conheço. Eu usava o Alta Vista. Aí depois apareceu o Yahoo, né? E um pouco depois apareceu o Google. Mas O Yahoo foi descontinuado agora faz pouco tempo, até acho que faz uns 2, 3 anos, eu acho. Não faz muito tempo que parou. a busca do Yahoo, Isso.
É sério isso, Existe cara? ainda. Existe ainda, Não, certo? eu acho que existe. Acho que existe. A busca do Yahoo. Sim, tá aqui, ó, buscador do Yahoo. Eu achei que tinha morrido. Não, não fala. Você falou, eu cheguei a ficar azul aqui, cara. Não, não, tá aqui, tá funcionando. Abre lá, yahoo.com que Alguma coisa que eles descontinuaram, não lembro o que era, então. Tinha alguma coisa que tinham matado. o que eles descontinuaram era o. Como é? Aí é pior Era que o tem. Perguntas, aquele. Ah, Yahoo Respostas. Yahoo é. Respostas. São duas coisas diferentes, tá certo? Isso aí. O Yahoo Respostas era. Cara, aquilo era o. Aí, ó, tá tudo funcionando. O Yahoo Respostas era o negócio mais bizarro da face da Terra, né? Porque você entrava lá e fazia uma pergunta e a galera respondia. Só que o pessoal esquece que nós estamos no Brasil, né, velho? Então, era muito engraçado. Até naquelas tirinhas lá de. Como é? A charge. As chargezinhas do Vida de Suporte. Os caras de volta e meia trazem alguma referência ao Yahoo Respostas aqui. Mas os trolls da internet, eu acho que eles se qualificaram no Yahoo Resposta. Era a graduação. Pô, não, aquilo lá era tenso, cara. Quem não usou Não, o Windows 98, esse link aí dá para executar ele aí, se alguém tiver curiosidade aí. o... Puta, meu, os caras escreveram em JavaScript, é isso mesmo? Tem vários aí, tem o XP, mas esse é o do 98 em específico. Dá para ver uma nostalgia aí, cara. Cadê? Meu Deus do céu. Aí, Fernando, tá aí? Mas aqui não. Que medo, cara. Nossa Senhora. Mas tem uma coisa errada aqui. Porque tem o Internet Explorer, ó, ele está funcionando, mas cadê o discador aqui? Pois é, faltou o discador aí. Ou o cara Pois criava um ou baixava, né? Tinha que usar Conectado a 40 KB quando estava muito bom, né? e tem que aparecer aqui a configuração de rede, né? Que dá barulhinho também, né? Putz, grilo. Vocês são. A maior parte de vocês aí é nova, mas, cara, eu vivi. A gente pagava, sei lá, acho que 20, 30 reais, o equivalente, sei lá, 100 pila hoje, por 10 horas de acesso à internet. Tá? E aí era tudo discado. Meu Deus. Bom, o sistema multiusuário, diferente do sistema monousuário, eu consigo logar com vários usuários. Aí vocês vão falar assim, professor, mas o iOS e o Android, eles são sistemas monousuários? E aí? Eles são sistemas operacionais modernos, mas eles são sistema monousuário? Ou, deixa eu refinar minha pergunta, por que eles são sistema monousuário? Um usuário logado por vez? Exatamente. Porque dois usuários não conseguem se logar concorrentemente no telefone. Vocês podem vincular várias contas, entendeu? Mas dois usuários não podem usar o telefone ao mesmo tempo, tá? Mais por uma limitação de usabilidade do que qualquer outra coisa. Aí, quer dizer que não funciona? Cara, vamos lá, se vocês pegarem um Android customizado, vocês conseguem rodar um servidor de SSH nele, tá? E aí você consegue criar mais de um usuário para poder acessar, mas aí
não é o padrão, né? A gente está falando de um sistema adaptado. Os sistemas multiusuários, como a gente falou, são aqueles que eu posso ter vários usuários trabalhando concorrentemente. Do Windows 2000 em diante, eu tenho o Remote Desktop, que eu posso fazer com que vários usuários, concorrentemente, eles acessem recursos dos sistemas operacionais. E qualquer sistema operacional baseado em Unix, né, principalmente o Linux, eu posso ter vários usuários trabalhando concorrentemente. A maior prova disso, eu não sei se vocês já ouviram falar do LTSP, que é o Linux Terminal Service Project. Tá? Eu pego um computador com vários terminais burro e eu consigo fazer com que esse único computador ele forneça uma sessão de usuário para cada um desses terminais. Tá? Então, todo mundo está compartilhando os mesmos recursos. Qual é a diferença principal, né, entre o sistema que é monousuário e multiusuário? O sistema multiusuário ele precisa de mecanismos de segurança, tá, para poder orquestrar, para poder gerenciar esses acessos simultâneos e não deixar, primeiro, que programas de um determinado processos de um determinado usuário usarem as mesmas regiões de memória de outro. Tá? Então, eu tenho que criar um mecanismo de isolamento. E também em relação ao controle de acesso aos arquivos. Eu tenho que ter um mecanismo que impeça que os usuários enxerguem os arquivos uns dos outros, exceto se isso for permitido. Eu tenho que ter um mecanismo de aplicação de política de segurança, tá certo? Então, a diferença que tem específica, né, em relação ao sistema monousuário e multiusuário é essa parte de gerenciamento de segurança. Tanto a segurança o isolamento de utilização de áreas de memória para os processos, como a parte de controle de acesso aos arquivos. Tá? Depois, o sistema operacional ele pode ser classificado como um sistema monoprocessado ou multiprocessado. Pô, se vocês pegarem o sistema operacional mais antigo aí, né, o Windows 98, ele só consegue gerenciar um único processador. Não adianta vocês terem, né, um super, hiper, master, blaster, fucker estação de trabalho com 4 processadores que não vai funcionar. Tá? Eu não quero falar besteira, mas eu até tenho a impressão de que esses sistemas operacionais monoprocessados, eles inclusive não conseguem, eles não funcionam direito com processadores que têm mais de um núcleo. Tá? Isso é coisa mais moderna. Tá, mas e aí, tem alguma coisa a ver com ser multitarefa ou monotarefa? Não, tem a ver com com a quantidade de CPUs que ele consegue gerenciar. O sistema multiprocessado, ele consegue reconhecer mais de uma CPU, né? E aí a gente está falando de processadores que têm múltiplos núcleos, né? Ou arquiteturas paralelas, quem já ouviu falar alguma coisa de processamento paralelo e distribuído, né? A gente tem aqueles supercomputadores que normalmente a gente monta um cluster, né? Ou então um grid de equipamentos que permitem a execução de várias tarefas, de várias threads em paralelo, inclusive em equipamentos diferentes, né? Então, quando a gente fala de computação de alta performance, a gente cai nessa... Eu não sei se vocês viram, uns poucos anos atrás, a galera que montou um supercomputador só com PlayStation 4. Vocês viram essa? Né? O que acontece? Os caras precisavam de muito poder de processamento, só que normalmente esses sistemas eles são caros, né? Só que o PlayStation ele é um computador
com bastante poder de... Mas saiu mais barato? Saiu muito mais. Quanto é que custa um PlayStation nos Estados Unidos, cara? $300? $400, 300, É. Aí, se você for comprar equipamentos que tenham o mesmo poder de processamento, né, os RISC com o mesmo poder de processamento, você vai pagar $2.000 cada um. Aí os caras compraram, sei lá, 30, 40 PlayStation, colocaram num rack, ligaram aquele negócio, instalaram um sistema operacional, se eu não me engano é um Linux customizado, né, para RISC, e conseguiram aproveitar tanto o poder de processamento do processador quanto da GPU para fazer os cálculos que eles precisavam lá. Eles montaram um supercomputador num rack, cara. Então, e de baixo custo, né? Isso é fantástico, né? É fantástico. Em 2010 também teve um... os Estados Unidos fez um supercomputador também usando Play 3, só. 1.700 Play 3. Volta e meia os caras... Porque o videogame, cara, ele tem um conjunto de computacional que é fantástico. É fantástico, é muito bom mesmo. Tá? Então, claro, acaba permitindo ao cidadão lá, né, utilizar esse recurso barato e de forma eficiente. Bom, então do Windows 2000 em diante, né, na verdade o NT em diante, a gente tem já a capacidade de multiprocessamento. Não sei se vocês conheceram o Windows NT, mas ele era... Vamos lá. Ele era o sistema operacional de rede da Microsoft, que na verdade nem foi desenvolvido pela Microsoft. A Microsoft comprou a empresa que tinha desenvolvido o NT. Tá? Então, eles absorveram esse conhecimento, essa tecnologia da empresa, e aí sim vieram os outros Windows, mas eles pegaram essa caroninha aí. Quem usou o Windows NT aqui? Algum de vocês? Esse eu nem conhecia, sabe? Não. O Windows NT era igual ao Windows 95, se vocês fossem ver, né? Só que ele tinha recursos que eram mais próximos do Windows 2000. Imagina um Windows 95 que tinha suporte à rede nativo, né? E tinha uma série de aplicações cliente-servidor. E com vários recursos de que hoje os sistemas operacionais modernos têm, né? Multiprocessamento e multiusuário, recurso de preempção de processo e mais um monte de coisa legal. Né? Só que, como ele era um sistema operacional muito caro na época, não era muito comum as pessoas usarem. Né? Mas em ambiente corporativo. A Caixa Econômica usou o Windows NT até quase o ano 2000. Né? Bom. Ô Fernando, tu que vivenciou todo esse parênteses aí dessa evolução dos sistemas aí, tá? É uma pergunta mesmo, porque eu assisti esses dias o filme do Jobs, tá? Uhum. E, assim, tem toda aquela polêmica lá, Microsoft, Apple, né, e tal, né? Uhum. Mas, assim, quem começou essa parte aí do sistema operacional multitarefa aí? Foi a Microsoft ou foi a Apple, assim? Porque, basicamente, era um sistema bem simples antes, era só monotarefa, né? Tu tinha tudo nele, mas tu conseguia fazer, enfim. Na verdade, o primeiro sistema operacional monotarefa foi Unix. Tá? Foi a galera da Universidade de Berkeley lá. Se vocês... Sim, só que assim, não tinha uma interface gráfica, vamos dizer, ou já tinha nessa época? Assim, era tudo, tudo na linha de comando ali, mas tu conseguia fazer cálculo, tudo. Isso, mas aí você escrevia a aplicação e te gerava um monte de número, né? Tudo isso em modo texto. O primeiro sistema operacional com interface gráfica foi o macOS.
tá? Só que ele não foi inventado pela Apple, né? Ele não foi uma ideia do Steve Jobs. Tanto a interface gráfica quanto o mouse, eles foram desenvolvidos por uma empresa muito conhecida de vocês, chamada de Xerox. A Xerox tem o tal do PARC, que é o Palo Alto Research Center, que é um centro de pesquisa deles lá. E lá é que eles inventam um monte de coisa. Né? A Xerox pagava, não sei se ainda existe o PARC, né? Um monte de engenheiro para ficar brisando lá o dia inteiro, só inventando coisa. E o Jobs conhecia isso aí, eu não sei se tem no filme, eu não vi, mas essa história é bem conhecida, que o Jobs era conhecido do pessoal lá, né? E uma vez ele foi visitar lá e viu a interface gráfica e o mouse. Tá? E como eram coisas experimentais, como era um laboratório de pesquisa, aquilo ali não tinha patente, não tinha nada. Né? E ele, muito astutamente, né, sentou lá com o Steve Wozniak e eles desenvolveram tanto o hardware quanto o software para rodar aquele negócio lá. Beleza. Então, o primeiro sistema operacional assim comercial, né, com interface gráfica foi o macOS, do Macintosh 1, o primeiro Mac que apareceu. Porque tinha o Apple I e o Apple II, né? Eles não tinham interface gráfica, era um computador normal como os outros, né? O Macintosh foi quem inaugurou essa. Tanto é que o Mac, quando lançaram, cara, era caríssimo. Né? Era uma máquina muito à frente do seu tempo. E sob esse aspecto, o Jobs ele teve essa percepção de que uma interface gráfica e um equipamento com muito recurso de processamento gráfico seriam tendências para o futuro. Eu não sei se conta quando ele foi chutado da Apple em 96, Conta. 95. Conta. O Jobs ele ele foi saído da Apple, né, da própria empresa que ele fundou, e ele montou uma empresa que fabricava equipamentos específicos para processamento gráfico, né? Tanto para a parte de engenharia quanto para computação gráfica multimídia. Chamava-se Next Computing. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas nós estamos falando de equipamentos que em 1996 tinham 64 mega de memória de vídeo e 128 mega de memória RAM. Tá? Enquanto as máquinas que estavam no mercado, as máquinas domésticas, elas tinham 8 mega de RAM, 16 mega era só para quem era Illuminati. Tá? Então, ele já via que existia essa tendência. Quando ele voltou para a Apple, ele trouxe todo o conhecimento e tecnologia desenvolvido dentro da Next para dentro para as máquinas da Apple, que foi quando deu aquele salto, né? Foi quando lançaram, eles usavam um chip da Motorola, o 6800, eram os RISC nos Power Mac, e aí veio o primeiro iMac, né? Que era aquele que era uma televisão colorida, já com um processador RISC já acho que era um G3, se eu não me engano. É bem legal o filme, assim, quem não olhou, assim, olhe, porque fala bastante sobre as aulas aí do professor aí, entra bastante nessa parte aí de hardware aí, e inclusive o cara era muito cabeça, assim, né, tem até uma cena, assim, que depois os caras dão depoimento no final do filme, né, alguns caras, assim, né, ele demite o melhor programador, assim, porque o cara, ele fala ali num trecho do filme, né, que, tá em lançamento, eu tô preocupado com as fontes agora do sistema operacional, as fontes, as letras, né. Uhum. E aí o cara, mas a gente tá com o prazo extrapolado, vamos deixar para uma... Cara, quando o cara fala isso, ele tá demitido.
Aí os caras se olham, vai, ele é nosso melhor programador dele. Se ele não compartilha da visão da Apple, ele tá demitido, então. Eu vou fazer uma observação a Ele tinha respeito bastante disso, problema né? pessoal também, né? Assim, vai, ele... Esses caras, às vezes, eles acabam sendo líderes, mas líderes muito carrascos, né? Tanto é que o pessoal da Apple, a Apple nunca foi um melhor lugar para trabalhar. Sim, é uma empresa de ponta e tal, mas assim, principalmente quando o Jobs estava vivo, cara, ele era muito, desculpem o palavreado, mas ele era um cara escroto com a equipe, entendeu? Ele apertava, ele tirava o suco dos caras, tá? Pela visão que ele tinha do que ele queria que a empresa fosse. Beleza, né? O cara tem... Mas ele sempre foi... Liderança nunca foi né, uma liderança muito positiva, nunca foi o melhor atributo dele, né, enquanto gestor. Claro, o cara era um visionário, né? Não pode tirar isso. Mas você tem ambientes... O Elon Musk é meio louco, né? O Elon Musk é um cara que... eu realmente não... Eu sei que para ele não importa, né? Se precisar pagar 200 vezes mais, ele paga. Ele só quer ver a coisa acontecer. Né? Mas também o Bill Gates dizem que não é flor que se cheire. Na verdade, ninguém ficou trilhardário que nem esses caras aí fazendo amigos, né? Eles tinham uma visão e eles botaram toda a força deles, né, para chegar onde chegaram. Bom, Bom, mas sabe a história total assim do Elon Musk? Porque hoje ele, em patrimônios, ele já passou do Bill Gates, né? Sim. E realmente o que eu sei de informações é que ele é um cara que gasta sem olhar para trás, né? Sim, sim. Na verdade, vamos lá. Ele está lidando com uma coisa que é bem... que vocês vão ouvir falar muito de gestão da inovação. Tá? Então, a inovação, ela move montanhas. Então, isso aí é um negócio que vocês têm que colocar na cabeça, né? Ele tem duas coisas. Ele tem uma visão de futuro e uma visão de inovação que ela é fora do comum, tá certo? Então, você vai ter... isso acaba atraindo o interesse de investidores, porque a gente sabe que, assim, quando você está trabalhando com inovação, o risco é muito alto, tá? Só que é aquele negócio, né? Quanto mais alto o risco, mais alto é o ganho, mais alto é o tombo. O Elon Musk é um cara que tem uma boa visão e ele, mesmo arriscando bastante, ele consegue entregar uma expectativa de sucesso muito grande. Tanto é que o governo bota dinheiro no que ele tem, enfim. Tá? Uma coisa que vocês têm que botar na cabeça é que o Elon Musk é um cara diferenciado. Tá? Ele é um self-made man, ele é um cara que, com o conhecimento dele, ele foi bolando coisas na área de tecnologia e vendendo empresa, e inventando coisa e vendendo empresa, e foi assim que ele ficou bilionário. Né? Ficou bilionário. Uhum. Se vocês derem uma pesquisada, ele tem uma habilidade muito grande de fazer acordos e fusões com empresas e montar empresa de inovação
e aquele negócio do zero daqui a pouco vale um caminhão de dinheiro e ele vende e vai fazer outra coisa. Né? Qual é a grande aposta? Né? Os governos eles têm um interesse muito grande na exploração do espaço e no desenvolvimento de tecnologia de transporte de forma sustentável, vamos colocar assim. O cara está investindo nisso, tá certo? Ele está tentando... Foi isso que estourou, no fim, ele hoje ser um dos caras mais ricos do mundo, né? Assim, Na claro, verdade, ele tinha... sabe com o que ele... sabe com o que o Elon Musk ficou milionário? Ele inventou o PayPal. Ele foi o cara que inventou o PayPal, ele foi o fundador do PayPal, e ele vendeu o PayPal para um caminhão de dinheiro. Né? Ele enxergou que a inovação era um mundo sem fronteira financeira. Né? E o PayPal ele simplificou muito, porque antigamente, para vocês mandarem dinheiro para outro país, como é que eu precisava, ou eu fazia uma compra com cartão de crédito, e cartão de crédito não tinha os mecanismos de segurança que tem hoje, ou então eu tinha que fazer uma transferência através de um operador. Tem a tal da Western Union e tem uma outra que eu não me lembro o nome, que são empresas específicas para esse tipo de... Quando o PayPal entrou, cara, era muito simples. Eu depositava dinheiro lá, eu pagava com cartão de crédito e ele entregava o dinheiro do outro lado do mundo na moeda que eu quisesse, sem eu ter que pagar um monte de dinheiro, porque o serviço de transferência da Western Union é muito caro, tá? Quer dizer, já diminuiu bastante, mas ainda é um serviço caro. Ou então, se eu fizesse isso através de uma instituição financeira, era caríssimo e eu ainda tinha que declarar dinheiro saindo do país. Né? Hoje em dia, vocês compram um bagulho na China, né, num portal no Brasil. Ou vai me dizer que ninguém usa o Shopee aqui, né? Sim. Um outro cara desses que é o cara da Amazon, né? O Jeff Bezos, né? Sim, mas o Jeff Bezos, o lance dele de inovação foi muito mais na maneira... Foi com o comércio. Foi com o comércio. O que ele pensou? Como é que eu consigo facilitar a compra e aproximar o meu cliente do vendedor? E ele montou um negócio que o objetivo dele sempre foi melhorar a cadeia logística. Né? Tanto é que nos Estados Unidos, algumas regiões da Califórnia, a Amazon faz entrega com drone, cara. Com drone. Você compra um negócio, se tiver no armazém lá e tiver dentro da área atendida com drone, cara, em 1 hora o troço está na tua casa. Tá? Eu já fico, às vezes, espantado, porque eu tenho que comprar muito livro, né, para dar aula, para preparar as aulas, e eu gosto de comprar os livrinhos. Né? Às vezes eu tenho Kindle, mas eu gosto de comprar os livros. Às vezes eu preciso de um livro, eu entro lá na Amazon, eu compro, tipo 10 horas da noite, né? Depois da aula eu sempre fico dando aquela olhada, aquela resenhada aqui. Pô, esse livro aqui é interessante. Eu compro 1 hora da tarde, no dia seguinte está na minha casa. Tá? Claro, se for direto da Amazon. Agora, se for de um parceiro, demora, sei lá, 2, 3 dias. Mas hoje em dia, tem coisas que eu deixei de comprar no supermercado. Você compra pela internet porque é mais rápido, ou você consegue com preço melhor. Tá? Mas livro é incrível, tá louco. Eu não moro em Porto Alegre, eu sou de Gramado, aqui também. Tu compra num dia, no máximo 2 dias, o livro tá aqui. Normalmente no dia seguinte já chega o livro. O Mercado Livre entendeu isso. Né? O Mercado Livre era só um intermediador. Né? Ele fazia só o serviço de intermediação. Só que a gente tem um problema logístico muito grande na América Latina. Né? Eu não quero mentir para vocês, mas se eu não me engano, o Mercado Livre ele é argentino, o original. Né? Ele surgiu na Argentina. Hoje,
o Mercado Livre virou uma empresa de logística. Hoje tem uma van amarela escrito Mercado Livre do lado, fazendo entrega. E tanto é que eles, até ano retrasado, ano passado, deu uma treta aí que o Mercado Livre queria colocar um centro de distribuição aqui no estado, né? E aí eles foram negociar com o governo para ver se tinha algum benefício, algum incentivo fiscal, né, para eles se estabelecerem, já que eles iam girar muita coisa aqui e o governo ele se beneficia, né, no faturamento de ICMS dessas mercadorias que estão entrando. E aí eu sei que o governo do estado acho que não quis dar nenhum arrego, eles foram para Santa Catarina. Né? Então, se vocês precisarem de alguma coisa que esteja em depósito, chega de um dia para o outro. Né? Chega de um dia para o outro, mesmo. Assim, os caras botam, você compra até às 10 da noite, a 1 da manhã está dentro do caminhão, né? Chega aqui no meio da madrugada, às 7 horas da manhã, já está dentro da van para distribuir. Né? Então, bem, a Amazon, ela fez um pouquinho diferente, né? Porque ela sempre fez a intermediação, mas ela vendia como se fosse ela. Né? A Amazon ela vende como se fosse ela. Ela é o marketplace. Né? O Mercado Livre não. O Mercado Livre era só um intermediador. Ele dizia, ó, você está comprando de outra pessoa. A Amazon não. A Amazon é assim, ó, pode comprar que eu garanto. O Mercado Livre é, ó, eu não garanto nada, eu só facilito a comunicação entre vocês. Mas agora está melhorando, né? Acho que mudou bastante. Mas, enfim, voltando lá, o Elon Musk é o cara que ele sabe gerenciar inovação, cara. Inovação. E hoje em dia, e ele conseguiu uma coisa que poucos conseguiram, né? Que é criar um produto que seja desejado por tanta gente. O Steve Jobs, ele chegou lá com o primeiro iPhone e aquilo foi super desejado, né? Aquilo virou um hype, todo mundo queria comprar um iPhone. Eu vejo gente vendendo rim para comprar um iPhone, né? Vocês já viram esses casos. E o Elon Musk, ele segue a mesma receita. Ele vende o quê? Viagem para o espaço e tem fila, né, de gente querendo viajar para o espaço, e ele vende um carro elétrico que é um negócio não chega a ser revolucionário, mas o formato do produto ele é fantástico. Ele é fantástico. Imagina, o cara faz lá um sedã, né, carro meio de tiozão, só que todo tecnológico, com um joguinho, com um monte de coisa. Beleza, até aí tudo bem. Aí o carro tem piloto automático. Pô, legal, né? Já está embarcando tecnologia. Aí o carro com motor elétrico, tá? É algo que não é nenhuma novidade, um motor elétrico, mas um motor elétrico num carro e com uma autonomia significativa, né? E todo o ecossistema necessário para você recarregar o carro, e ele bolou tudo aquilo. Beleza. Aí você fala assim, pô, fantástico, né? Lindo. Tá, e aí? A cereja do bolo é quando você bota um Tesla 3, tá? Do lado de um Lamborghini Gallardo e o carro sai acelerando na frente. Aí você fala, pô, para tudo, né? O cara paga um caminhão de dinheiro num carro super esportivo, que é horrível de dirigir, não passa em quebra-mola, né? Para manobrar é um desespero. Aí você bota um sedã de tiozão elétrico do lado e bota o cara no bolso. Pronto. O cara virou herói, né? E ainda com um carro que dirige sozinho. Então, se vocês começarem a ver, o cara ele não está trazendo a inovação por si só, né? Ele está pegando, ele está criando um objeto que ele é desejável, E aí é lógico que isso atrai investimento. Aí as torneirinhas se abrem e o pessoal vai colocar dinheiro com força. Mas tu não acredita que essas coisas meio revolucionárias, do tipo, vamos colonizar Marte, sei lá, até 2050, né? Um bagulho assim.
entende? Isso também chama atenção, é um estilo de marketing que ele faz, né? Ou é coisas que ele acredita e é ali Não, que ele eu vai acho que investir o dinheiro? é lógico que ele acredita, né? O cara para ele conseguir vender a ideia, ele tem que acreditar. Ele acredita cegamente que ele vai conseguir aquilo. É claro que o cara ele não é insano, né? Ele sabe que existe um risco dele não conseguir aquilo. Ele sabe que o risco de falhar, o risco de morrer gente no meio do caminho é enorme. Mas, assim, ele também montou um conjunto de. Ele montou um plano com um conjunto de ações e desenvolvimento de tecnologia, né? E de recursos para conseguir chegar lá. Então, ele é um risco calculado. Tá? Ele é um risco alto, mas ele é um risco calculado. E, assim, se tem muita gente botando dinheiro, é porque esse negócio, tá? tem fundamento. Tem fundamento. E outra, né? Bem ou mal, quando você desenvolve tecnologia, você está ganhando, você, você, você tem poder, né? A própria corrida espacial que aconteceu aí durante a Guerra Fria, né? Dos anos 50 até os anos 80, 90, até cair a União Soviética, ela é isso, é demonstração de poder. Quem é que tem mais condições de desenvolver tecnologias disruptivas e tecnologia de ponta? Tá? Então, se eu consigo chegar lá na Lua, eu consigo cravar a bandeira americana, é sinal que eu também consigo fazer bomba atômica e eu sou mais do que você, né? É aquela disputa para ver quem consegue fazer xixi mais longe, né? É claro que toda essa tecnologia ela tem um benefício que toda a humanidade vai perceber. A gente não estaria nesse exato momento tendo uma aula online, eu aqui em Porto Alegre, né, o Leonardo lá em Gramado, o pessoal aí que mora, todo mundo aqui conversando, né, eu projetando aqui, se não fosse tecnologia de guerra. O computador surgiu para poder fazer cálculo, para poder desenvolver armamento mais rápido, né? E para fazer simulação. Né? A internet ela era uma rede militar, ela era a ARPANET, era uma rede de comunicação entre os órgãos de defesa nos Estados Unidos. Depois é que começaram a entrar as instituições de ensino, né? Algumas universidades, alguns institutos de pesquisa. Mas a início foi a ARPANET, era governo mesmo. Hoje em dia, vocês não conseguem, né? É muito difícil da gente viver sem internet. Aí você fala assim, eu não consigo viver sem internet. Olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Né? Eu, quando era moleque, eu vivi sem internet e estou vivo. Né? Ela não existia. Né? O que a gente tinha de telecomunicações era um telefone que você precisava entrar numa fila que era um caminhão de tempo e ainda pagava mais do que um carro para ter uma linha de telefone em casa. Né? Então, mas sim, com certeza, hoje é muito mais fácil. Hoje, se eu tiver a fim de comer um hambúrguer, eu pego o meu telefone celular, abro o iFood e vejo assim, Madeiro. Né? Em meia hora, o cara está aqui batendo na minha porta, já com tudo pago, porque está com cartão de crédito, e eu posso comer o meu hambúrguer feliz e contente e ganhar mais 1 quilo nesse meu corpo esbelto, né? De 3 dígitos. Enfim, vocês ficam contando história, aí a gente vai longe, né? Vamos lá, vamos voltar para cá. Outro formato de classificação dos sistemas operacionais é em relação à maneira com que os programas eles são processados. Os sistemas batch, né,
eles funcionavam em lote. Então, um usuário ele ia cadastrando lá o programa que ele queria que executasse, né? E o sistema operacional ia enfileirando aquilo. Então, ele pegava lá o job do usuário 1, executava tudo aquilo. Quando terminava, né, ele pegava, então, o job do outro usuário, e assim por diante. E a gente tem os sistemas de compartilhamento de tempo, que é o tipo de sistema que a gente usa hoje, o sistema time sharing. O que eu tenho? Vários processos concorrentes e eu vou dando uma fatia de CPU, tempo para cada um, né? Tempo para você, tempo para você. Parou e vai. Tá? Depois, a gente tem sistemas de tempo real. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, mas assim, eu tenho sistemas operacionais que eles são executados, eles funcionam em ambientes com restrições muito grandes, né, de execução. Tá? O sistema de tempo real, eu tenho que ter o meu relógio ele tem que ser muito acertado, ele não pode errar. O 1 minuto tem que ter 1 minuto de verdade, ele não pode ter 1 minuto e meio segundo. A máquina que a gente usa aqui, se vocês forem ver, a cada 1 mês vai atrasar ou vai adiantar o relógio em 5 segundos ou alguma coisa assim. Isso, hoje em dia, é minimizado por um processo chamado, né, por um protocolo chamado NTP, que é o Network Time Protocol, que todos os sistemas operacionais de rede hoje, eles têm um processinho de NTP lá que fica sincronizando a hora do sistema com um relógio de alta precisão, tá certo? Mas quem se lembra lá, né, antes do advento das máquinas 100% conectadas, quando eu precisava me conectar à internet, a gente via que o relógio ele ia adiantando e atrasando depois de um determinado tempo, e eu tinha que ir lá ajeitar. Tá? Eu tive um Clio que era assim. Toda semana eu tinha que ajustar o relógio dele, porque ele atrasava, acho que uns 3, 4 minutos por semana. Depois a gente tem os sistemas embarcados, que são aqueles sistemas operacionais que eles são específicos para equipamentos, né? Então, hoje, se vocês têm lá um multimídia no carro, ele tem um sistema operacional embarcado. Eu tenho uma caixinha lá, bem ou mal, o Android pode ser considerado um sistema embarcado, né? Há controvérsias a respeito disso, né? O videogame que vocês têm lá, quando vocês ligam e aparece lá, né? O Xbox, o PlayStation, qualquer outra coisa, ele tem um sistema. Você vai colocar o CD, DVD, né, lá do jogo, mas tem um sistema operacional que vai inicializar todos aqueles recursos e vai ler aquele disco do jogo e vai executar aquela aplicação. O jogo é uma aplicação. Né? Então, eu tenho um sistema que está implantado lá. Desculpa. Eu tenho um sistema que está implantado lá que vai fazer com que esse negócio funcione. O forno de micro-ondas, a hora que vocês ligam na tomada, que aquele negócio lá fica esperando vocês entrarem lá com o tempo e apertar Start, também é um sistema operacional embarcado. É um sistema simples, mas é. A gente falou na aula passada, um carro tem sistema operacional embarcado. A ECU lá, que é o módulo, né, principal, ele tem um sistema operacional que fica monitorando como entrada de ar, mistura de ar combustível, pressão de óleo, pressão de tudo, para fazer o carro andar com decência, né? Ponto de ignição, enfim. Por isso que hoje carro é cheio de sensor. Né? Eu tive um carro que eu acho que poucos de vocês devem conhecer, mas eu tive um Dodge Polara que de eletrônica não tinha nada, né? Era tudo
era com carburador, tá? Então tudo era ajustado na mão. Se desse algum problema, você pegava ali um pedaço de arame, né, uma chave de fenda e um alicate e resolvia, que nem Fusca. Assim. Hoje em dia, esses dias eu estava andando, meu carro, eu acelerei e o carro quase não saiu do lugar. Eu falei, ó. Aí eu acelerava fundo, o carro levava 5 segundos, aí acelerava. Né? Ligava, ficava todo estranho. Aí o que você faz? Você pega um scanner, passa lá na ECU e ele dá um monte de código de erro. Aí você vai ver lá no código de erro, eu estava com um problema num sensor. Um maldito sensor que custa 35 euros, né? Eu comprei um maldito sensor de 35 euros, eu levei 1 minuto para trocar, que é um parafuso e um conector, coloquei lá e meu carro voltou a funcionar como um carro com mínimo de decência. Tá? Então, sim, a gente tem uma diferença bastante significativa, né, hoje em dia. Beleza. Então, cada sistema operacional ele tem um objetivo, ou é para facilitar, né, ou deixar o objeto mais prático de uso, né, conseguir máximo desempenho, tá? Minimizar tempo de resposta para os usuários, operar em sistemas com poucos recursos, garantir tempo de resposta previsível, ser tolerante à falha, enfim. Então, cada sistema operacional desses equipamentos, eles têm se vocês entrarem no hospital, tem aqueles monitores cardíacos com respirador, e ali tem um sistema que ele precisa, ele é um sistema operacional de tempo real, tá? Não pode ter nenhum problema, aquilo ali não pode travar, ele é um sistema crítico. Imagina, está monitorando lá o batimento cardíaco e está dosando a quantidade de oxigênio, né? Aí dá uma tela azul no bagulho. Vai ser lindo de ver, né? É complicado. Vocês estão vivos aí ainda? Todo mundo? Ninguém saiu correndo? Então, firme e forte. Tá. Beleza. Então, aqui, ó, alguns tipos de sistemas, né? Uma coisa que a gente vai ver muito são sistemas operacionais para rede, né? Sistema operacional para rede é qualquer sistema operacional que consegue se comunicar através de rede, né? Quá. Então, se vocês têm aí o Windows instalado na máquina de vocês, Linux, o macOS, né? Ou qualquer coisa que o valha, e vocês estão conectados à internet, e nós estamos tendo essa aula nesse momento, vocês estão até usando o telefone celular de vocês, vocês estão utilizando um sistema operacional de rede, tá certo? É claro que a gente tem sistemas que eles são muito mais específicos. Por exemplo, sistemas operacionais embarcados em equipamentos de rede, né? Ou em equipamentos que funcionam através de sensores. A gente está vendo ali os robôs autônomos, né, de depósito, que eles andam para um lado e para o outro e transportando as mercadorias, né, dentro desse centro logístico de forma automática, e eles se conversam, né? Enquanto um está indo para um lado, o outro está indo para o outro, e eles sabem, até para que eles não colidam, né? Eles dancem sem se bater, beleza? E aí a gente também tem os sistemas emergentes, né? Que são as coisas que são inovadoras aí. A gente está falando de tablet, a gente está falando de wearables, né? A gente está falando de carros, enfim. Tá? Então, todos os sistemas operacionais, apesar das diferenças, eles têm a seguinte função. Primeiro, tratar as interrupções de hardware, tá? Criar e gerenciar os processos e tarefas, escalonar e controlar os processos, sincronizar a comunicação entre os processos. Tá? Então, se um processo ele depende de outro, o sistema operacional ele vai fazer esse meio de campo. Gerenciar a memória principal,
gerenciar o sistema de arquivos, apoiar, né, na execução das operações de entrada e saída e gerenciar a parte de contas de usuários e de aplicações do sistema, né, e de segurança mesmo de acesso. Beleza? Bom, quais são os componentes típicos de um sistema operacional? Os programas utilitários, né, aqueles que eu utilizo para ajudar a administrar o sistema operacional, né? E os programas que são aqueles que suportam o funcionamento do sistema. Então, a gente tem lá os serviços, né? Servidor web, no Linux lá a gente tem servidor gráfico, servidor de acesso remoto, né? Esses caras, esses são programas de sistema. Uma coisa que a gente precisa enxergar é como é que o kernel está organizado. Tá? O kernel é o núcleo do sistema operacional, é aquele processinho ali. Esse cara aqui, ele executa as funções mais básicas para alocação e gerenciamento dos recursos, mas ele é o núcleo, ele é o cara que conversa com todo mundo. Ele fala com o hardware e ele controla os processos. Tá? A gente tem que pensar o seguinte, estruturalmente, né, a gente tem os espaços de execução. Então, nesse diagrama esquemático aqui, a gente tem o nosso hardware aqui embaixo, tá certo? E eu tenho aqui o que a gente chama de kernel space, ou espaço de execução do kernel, onde eu tenho o core do kernel, né, o núcleo do sistema operacional, que é quem justifica a existência do sistema operacional, é o módulo principal ali, conversando com os drivers, que bem ou mal eles são pedaços de software escritos muito especificamente para conversar com os dispositivos de hardware. Tá? E eu tenho o que a gente chama de user space, ou espaço do usuário. O espaço do usuário, eu tenho os processos, eu tenho as aplicações. Tá? Qual é a diferença disso? Tudo que é executado em espaço de kernel é executado com nível de permissão diferenciado. Tá? É nível de permissão de sistema. Ou seja, não existe um controle muito refinado daquilo que está sendo... de até onde pode ser executado. Então, tem que ser um ambiente muito protegido. Por quê? Porque se eu tenho uma aplicação que ela entra na execução no espaço do kernel, ela tem acesso a absolutamente tudo. Eu consigo contornar todos os mecanismos de segurança do sistema operacional. E isso não é o desejado. Então, toda a aplicação ela é executada no espaço do usuário. Né? Então, eu tenho o modo de usuário e o modo de supervisor, que é isso que a gente está fazendo aqui. Tá bem? Então, como eu estava falando para vocês, tudo aquilo que é executado em modo supervisor ou kernel, eu tenho acesso a todas as instruções. Então, eu consigo interferir num dado que esteja armazenado num determinado espaço de memória. Né? E o modo do usuário, não. Ele é restrito, ele faz as solicitações e o modo kernel é que resolve como as coisas... como vai ser controlado os recursos. Tá? Como é que a aplicação ela muda, né, para o modo supervisor? Ou é interrupção de hardware, tá? Ou quando existe uma exceção, ou então quando o programa ele faz uma chamada de sistema. Tá? Então, o núcleo ele faz a troca de contexto, só que, como é que eu vou dizer para vocês? A aplicação ela tem acesso aos recursos de forma controlada, mas mais próximo do hardware. Tá? Bom, o que eu queria chegar com vocês é nessa parte de arquitetura.
a gente vai ver que existem duas arquiteturas principais. A arquitetura monolítica, que a gente chama, né, onde eu tenho um único kernel, eu tenho um ponto, né, eu tenho um bloco ali que cuida de toda essa parte de interface com o hardware, tá certo? E eu tenho uma arquitetura que a gente chama de microkernel, onde eu tenho várias aplicações, né, vários recursos que eles coordenam. É como se eu tivesse vários pequenos kernels, né, vários pequenos kernels que cada um trata uma tarefa específica. Bom, o Linux ele segue essa estrutura de kernel monolítico, onde eu tenho o Linux, o kernel principal aqui, e as aplicações, né, que estão rodando em espaço de usuário fazem as chamadas de sistema para acessar processos, para acessar memória, para acessar sistema de arquivo, né, dispositivos, rede, né? E aí o kernel faz essa orquestração. Mas todas as aplicações, quem resolve tudo é aquele kernel monolítico, é um bloquinho único de código. O microkernel, ele é dividido, entendeu? E o microkernel, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não me lembro de um sistema operacional que funcione com uma estrutura de microkernel hoje, até pelo nível de complexidade de desenvolvimento desse negócio aqui. Por quê? Porque todas essas instâncias, todos esses processos, eles têm que se conversar, né? E precisam se coordenar dentro das dentro das suas atividades. E é uma dança muito complexa. Beleza? Bom, isso aqui nós não vamos entrar. Por que eu queria chegar aqui com vocês? Vamos olhar para um sistema operacional. Vocês conhecem esse negócio aqui? Alguém já viu? Já mexeram? Terminal, sabe? Vocês estão vendo que isso aqui é uma máquina virtual, então, teoricamente, vocês imaginem que vocês estão olhando para um PC, tá? Para a tela de um PC. O que vocês estão observando ali? Vocês chegam a alguma conclusão olhando para essa tela? Não me decepcionem. Tá pequenininha dela para aumentar, sabe? Tá pequeno? Mas ele tá pedindo um login, então, sistema multiusuário. É isso? Eu acho que é isso aí. Tava pedindo que eu fazer um usuário, isso aí. Não necessariamente é um sistema multiusuário, mas vamos lá. Estamos em 2021, então sim, é um sistema multiusuário. Mas o que vocês estão enxergando aqui? Linha de comando? Não tem uma linha de comando, né? Não, máquina virtual todo mundo já sabe, Thelma. Tá pedindo para fazer um login, né? Entrar com um usuário. Tá, vamos lá. Que sistema operacional é esse? Ubuntu? Ubuntu, Linux. É um Linux, né? Uma distribuição Ubuntu, tá certo? Que mais? Olhando para essa tela de login, que mais vocês conseguem identificar? A versão da distribuição? Ok, que mais? Tem mais duas informações importantes ali. Que mais?
Nem ideia, senhor. Oi? Nem ideia, sinceramente. Eu tenho o nome da máquina, aqui, ó, intro SO, é o nome dessa máquina, dessa instalação, e TTY1 é o terminal. Então, esse aqui é o console de número 1. Eu posso alternar entre os consoles, aqui, ó. Tá? Então, como vocês estão vendo, todos eles são iguais, né? Teoricamente. A única coisa que vai mudando, TY1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso quer dizer que eu tenho vários pontos de login. Eu vou entrar aqui com o usuário, tá? Beleza. O que vocês viram aqui, que eu entrei com o nome de usuário e senha, tá? E o sistema operacional me entregou aqui uma tela de bem-vindo com algumas informações. E o que mais? O que mais que ele me entregou aqui? Teu endereço de IP, memória usada. O que mais que ele me entregou aqui? Ó? A hora que tu fez o último login ali. Não. Ele abriu um command line também depois. Boa! Então, o que ele fez? Ele executou um processo que me permite que me permite chamar outros processos para conversar com o kernel. Tá? Como é que a gente sabe o que eu tenho rodando? Eu vou dar Vamos ver quais são todos os processos que eu tenho. Puta, tem coisa pra caramba aqui, né? Deixa eu fazer um negócio aqui, senão que não vai. Olha só. Olha a quantidade de processo que eu tenho aqui. Tá? Então, só para o sistema operacional ele rodar, só para ele existir, eu tenho um conjunto gigante aqui, ó, de processos. Então, a execução do sistema operacional, apesar de eu ter o meu kernel, a gente vai ver aqui, ó, que eu tenho os process IDs, aqui os PIDs, né? Eu tenho o nome do usuário, que é o responsável por esse processo, o Process ID, quanto que ele está consumindo de CPU, memória, né? O que é o VSZ e o RSS? Agora eu não me lembro aqui. O TTY, qual terminal, né, que ele está sendo executado, qual é o status desse processo, quando ele começou e qual é o tempo de execução, há quanto tempo ele está sendo executado. Então, vocês vão ver que tem um Process ID aqui, que é o 1, né? O que é? É o init, é o inicializador do sistema operacional. Então, eu carreguei o kernel e mandei inicializar o conjunto de processos do sistema operacional, tá certo? E aí a gente vai ver aqui que os primeiros processos são aqueles que lidam com hardware, né? Eu tenho ali o kernel thread, tá? É o kernel thread daemon, é o gerenciador é o gerenciador de processos do kernel. Eu tenho o RCUGP, eu tenho o kernel worker ali, o MMPCPU, eu acho que é o multischeduler, aquele ali, o Ksoft RQD é o gerenciador de interrupções, eu tenho o RCU Schedule, que é o agendador de recursos, né? Eu tenho um processo de migração de processos, né, que faz alternância dos processos alternância dos processos que estão em execução. Que mais? Eu tenho um injetor de idle, um injetor de espera. Enfim, eu tenho um monte de coisa aqui, certo? Que vai compor a inicialização do nosso sistema operacional. Aí vocês vão ver ali, ó, tem gerenciador um processo de gerenciador de criptografia, né, de acesso a disco,
né, como é, de gerenciamento de endereçamento de rede, enfim. Depois, ali, do 345 em diante, a gente tem processos que são de um nível um pouco mais alto, são gerenciadores de alguns recursos. Tá? Ali, eu tenho o sistema de time sync D, esse aqui faz o meu sistema operacional ele ser sincronizado com um relógio, provavelmente através de NTP, eu tenho ali um gerenciador de configuração de rede, e tem uns scripts ali de configuração de rede, eu tenho ali o sistema de login, né? E aí, depois que eu fiz o meu login, eu tenho aqui os processos que são do meu usuário. Então, esses caras aqui, que o root é o dono, eles estão, na sua grande maioria, né? Na verdade, não os que o root é o dono, desculpa, mas esses que estão entre colchetes aqui, eles estão sendo executados em modo de supervisor, ou seja, eles fazem parte do conjunto de recursos do kernel. Tá? Esses outros aqui que estão normais ali, eles são processos que são executados dentro do espaço de usuário, mesmo que sejam para gerenciamento do sistema, mas eles funcionam em mais alto nível, certo? E eu tenho aqui os meus processos de usuário. Vocês vão ver que eu tenho ali o bash, que é o meu shell, né? A hora que eu faço o login, é ele que me dá a possibilidade da linha de comando. E aí eu tenho ali o ps-aux, que é o comando que eu uso para listar todos os processos do sistema, e o less é esse aplicativo aqui que pega a saída do PS, né, e me coloca de uma maneira navegável, né? Aí eu dou um Q aqui, a gente sai e volta para a linha de comando. Beleza? Então, todas essas aplicações aqui, elas são aplicações de suporte do sistema operacional. São aplicações, mas não é uma aplicação como, por exemplo, esse cara aqui. Isso é um editor de texto, o editor de texto mais lindo da face da Terra. Né? Quem nunca usou o VI, isso aqui é uma experiência única. Tá bem? Tá? Então, eu acabei de usar um editor de texto para criar uma linha de um monte de caracteres. Tá? O sistema operacional é que nos permite enxergar, por exemplo, os meus dispositivos todos aqui. Tá? Então, eu usei um comando que me mostra todos os discos e as partições e grupos de volume e outros tipos de unidades de armazenamento com que eu posso com que eu posso interagir. Tá? Eu tenho aplicações, por exemplo, que permitem enxergar tudo que o sistema operacional está fazendo. Na verdade, isso aqui é só o follow, né? Deixa eu ver se... Então, aqui eu estou vendo todos os logs do sistema, né? Eu estou vendo tudo que o sistema operacional, tudo que aconteceu no sistema operacional nos últimos instantes, né, dos processos que estão sendo executados. Então, eu estou vendo ali que eu tenho a inicialização do sistema operacional, eu tenho um usuário que fez login, né? E mais? Então, vou criar aqui um usuário para o... Tá? Então, criei um usuário teste aqui, só para a gente ver.
Então, eu estou logado aqui, como vocês podem ver, como usuário MQTT nessa máquina chamada Intro-SO. Eu falei para vocês que eu tenho vários terminais, né? Então, o sistema multiusuário, eu tenho o usuário MQTT aqui, e no outro terminal eu posso logar como usuário teste e executar os meus processos, como, por exemplo, tá? Então, eu deixei um processo sendo executado e eu consigo enxergar esse processo esses processos do meu usuário teste aqui, tá certo? Então, eu criei ali um processo que ele fica dando LS a cada 2 segundos, né? Para a gente ver se eu ficar enxergando todos os processos que estão consumindo recursos aqui no meu sistema operacional, eu consigo ver que eu tenho o processo, ó, de vez em quando vai aparecer aqui, ó, os processos dos usuários. Eu tenho o meu top, que é esse processo que eu estou olhando para todos os processos, e vocês vão ver que de tempos em tempos vai aparecer o processo do usuário teste, aqui, ó, o 1301, que é o watch que está a cada X intervalo de tempo, ele é executado. Beleza? Bom, outra coisa, né? Como é que eu sei se um sistema ele é monoprocessado ou multiprocessado? No caso do Linux é fácil, né? Eu consigo enxergar, por exemplo, eu só tenho um processador, eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver, acho que eu não consigo alterar isso em tempo de execução. Pararará, pararará. Sistema processador, não consigo. Tá? Mas, por exemplo, eu estou entregando um único processador. Vocês vão ver que é um processador 0 aqui, tá? Só ver um negocinho aqui. Bom, a gente viu ali, né? Eu estava com um único processador. Se eu olhar de novo agora, eu tenho 2 processadores. Deixa eu dar um les aqui para a gente navegar nesse negócio. Então, agora ó, eu tenho o processador 0 e eu tenho o processador 1. Tá? Então, eu tenho condições de... Esse é um sistema operacional que ele é multiprocessado. Ele tem condições de gerenciar mais de um processador, mesmo que seja um núcleo, né? De processamento, mas ele enxerga como se fosse um sistema multiprocessado. Tá? Bom, acho que ficou claro tudo isso para vocês. Como é que foi aí? Acho que batemos em um monte de coisas aqui.
O que, Jonathan? Como assim? Tem como o quê? Não entendi a sua pergunta, né? Tá bem. Na verdade, o que eu quis trazer para vocês, né? Toda essa parte de teoria que a gente está falando, eu queria mostrar para vocês na prática, porque a gente fica falando, às vezes parece que é uma coisa assim, é só viagem na maionese. E, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei um sistema operacional, eu peguei um Linux aqui, né? Uma versão de servidor, que não tem interface gráfica nem nada, mas assim, esse cara aqui tem um conjunto de recursos, né? Tem a implementação daquelas coisas que a gente tem conversado, né? De gerenciamento de memória, né, de gerenciamento de processos, né, de permitir o acesso a dispositivos. Então, o sistema operacional ele faz isso. A arquitetura do sistema operacional ela é algo conceitual, mas aqui existe algo implementado. A gente está vendo o produto, né, funcional de toda essa teoria que a gente está vendo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Todos vivos aí? Já está todo mundo com o pezinho trimilicando para pegar para ir para o feriado, né? Sextou, né? Sextou com R$0 na conta. Sextou de pobre é brabo, né? Um dia eu ganho na Mega Sena. Pai de fudidos, ainda mais com a gasolina agora. Rapaz, você sabe que eu chorei, né? Eu tenho um Honda Fit, né? Aí parei para abastecer o carro, pedi para botar 150 conto de gasolina e o troço não chegou na metade. Eu tinha costume de botar 50 assim, o meu 50 Não, mal sai da 150 reserva. é o novo 50, cara. Entende? Hã? 150 é o É o novo novo 50. 50. Que loucura, cara. É o novo 50. Tu tem um Fit ainda, é mais econômico. O meu é um Civic ainda, gasta mais. Tá demais. Tá demais. E vai a 8 pila, né? Acho que vai parar ali nos 8, né? Olha, Eu tô vendo. Estão comentando. Eu ouvi um negócio que eu fiquei assustado, né? Um amigo meu falou, cara, eu aposto contigo que a gasolina chega a R$10 até o final do ano. Aí eu olhei para ele, comecei a ter um AVC, assim, né? Comecei a babar pelo canto da boca. Eu falei, puta, pelo amor de Deus. Né? Lá em São Paulo, eu tenho colegas que trabalham. Lá em São Paulo tá em média de 6,19, 6,15, depende do estado. Mas a gente tá mais caro que no Rio já também. Aí é que tá. Infelizmente, existe existe um problema comercial muito grande, né? O nego fala assim, não, porque o problema é o ICMS, o problema... Não. O Rio de Janeiro, que é a terra do pré-sal, a gasolina é cara pra caramba, é muito cara, é assim, ó, é indecente. Por quê?
Por causa os donos de dos donos de postos, posto. eles têm O um ICMS cartelzão. ele tem uma alta ali, mas não é o que influencia o cartelzão deles ali, que está comandando, eles não permitem que o cara deixe o valor baixo no posto. Mas Cara, isso é não uma vamos bagunça. muito longe. Quer cartel pior do que de Porto Alegre? Porto Alegre tem um cartel desgraçado. Cara, a gasolina em Canoas, É mais ela barato. é 30, 40 centavos mais barata do que em Porto Alegre. Segundo os comerciantes, diminuiu muito o consumo de gasolina com essa pandemia, né? Uhum. Por conta dessas questões remotas, mas mesmo assim é que, na verdade, eles só estão visando o lucro que eles deixaram de ter, né? Porque é que nem quando falaram que aumentou o preço da gasolina Quando dizem que aumentou na refinaria, Não, chegou a aumentar uns centavos na refinaria, mas no outro dia já estava nos no postos. outro dia já aumentou 15 no posto. No Cara. Os posto, caras não tão- e assim, claro que a gasolina que estava no posto já tinha sido comprada, Sim, já está paga, né? já está O paga há um cara bom não está tempo. nem aí. Ele, na Os caras estão verdade, cagando. ele tá, não, vocês já viram o posto de gasolina quebrar? Já vi, mas por Sim, fraude. mas muito mal administrado, É. entendeu? Porque qualquer posto de gasolina que se preze, né, mesmo que seja um posto sem bandeira, cara, o cara tá ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. E claro, né, que tem né, o governo do estado ele também arrecada pesado com o ICMS, Claro. entendeu? E é violento mesmo, é É violento. 27, né? 29. Pois Imagina. é um absurdo. Aí você quer mesmo que fomentar o desenvolvimento do estado com um imposto pesado desse é complicado, né? É bem complicado. Infelizmente, os nossos políticos só estão preocupados com a arrecadação e não. E tem o Engraçado. federal, né? Tem o federal que é 12 ou 15, mas o que me assusta mais é essa questão daí vamos falar um pouco de tecnologia, Uhum. da questão da valorização dos carros elétricos, né? Então tá, beleza, hoje para tu ter eu teria um carro elétrico fácil, entendeu? Uhum. Só que o custo desse carro elétrico hoje, meu carro é 90 mil, 100 mil, mas para eu ter um carro elétrico hoje tem que desembolsar no mínimo uns 170, 180 mil reais, entendeu? Seja híbrido. Não, tu pega uns híbridos, tu pega esse valor. O carro mais barato elétrico eu não sei se é da BYD ou é da Jaque, não. Da Jack, mas daí ele é 100% elétrico, tu pode até talvez tá pegando uns Isso. híbridos, né? Mas o consumo também é alto. Meu irmão tem um híbrido e o dele faz 18, 19, né? Corolla Cross. Sim. Ele já teve o Prius também antes, Uhum. 18, 19. E, cara, 18, 19 não é tão econômico assim, se tu pensar, né? Não tanto Para um quanto. carro de 200 conto, né, velho? Pô, Não é, né? é. Não é. Eu acho que o Prius bem tocadinho até faz 20 na estrada, né? Não, tu falou agora da Corolla. Hoje eu perguntei até 18, 19, um negócio assim. Uhum. Mas é um carro de 250, né? Quase 250 mil. Pois é, eu vou te dizer que tem apartamento que não custa isso, né? Aí é que tá, né? Tá, mas daí é governo federal, o que é? Porque tem imposto em cima dessas porcarias desses carros, né? Vamos lá. Existe uma série de fatores que você tem que levar em conta, né? O primeiro deles é o custo mesmo de produção. O carro elétrico ele é caro por causa das baterias, ponto. Entendeu? Porque o motor é barato, o acabamento é igual do outro carro, de qualquer outro carro, né? O monobloco, né? Chassi, é tudo a mesma coisa. O que pega é o valor da bateria. A bateria é cara. Tá? Depois a gente tem um problema grave no Brasil, né? Que esse tipo de veículo ele é importado. Então, você de saída já pode colocar aí 30% de imposto de importação. Tá? Depois,
a gente também tem o custo de logística, né? Porque o imposto de importação ele incide também em cima do custo do frete. E você tem o frete interno, que aí também é outro, mais uma facadinha aí de 2, 3 contos. E você tem o que a gente chama de valor percebido, né? Que é alguns chamam de custo Brasil, mas infelizmente no Brasil se tem a percepção de que carro é status, carro não é commodity. Se você pegar por exemplo, um Civic ou um Corolla, nos Estados Unidos é carro que o cara usa para juntar latinha na rua, entendeu? Uhum. Aí você vai dizer, é um carro velho? Não, 0 quilômetro. 0 quilômetro. Por quê? Porque são carros na faixa de 25 mil dólares, tá certo? Seria o nosso carro de 50 contos, seria o nosso Onix, né? Seria o nosso Kwid. Mas o que acontece? Esses carros, para o público brasileiro, eles são percebidos como carros premium, tá? Como um carro super, hiper, ultra diferenciado. E aí se cobra mais caro. Aí quando você fala assim, pô, isso aqui é um carro elétrico, os caras já falam assim, quem é que vai querer se diferenciar com um carro elétrico? Quem quer aparecer. Então eu vou cobrar o que eu acho que vale. Tanto é que, se eu não me engano, o primeiro carro elétrico que foi comercializado no Brasil foi o Nissan Leaf, em 2011. Foi da BMW. Não, o i3 veio muito depois, cara. É? O Nissan Leaf, em 2010, quando lançaram a Livina e o Marte, eu me lembro que eu queria comprar uma Livina e fui ver, e fui na revenda da Nissan. Tinha um Leaf para vender, eu acho que era 2011 isso. 2011 para 2012. E era o primeiro carro 100% elétrico, assim, né? Depois do Gurgel Itaipu, era o primeiro carro 100% elétrico sendo vendido, assim, em revenda. E na época ele custava 220 mil reais. A Livina que eu queria comprar custava 36. Meu Deus, era. Tá? O que Então, valeria uma moeda uns 350 mil. É mais. 300 Né? mil, né? O que vale a Livina hoje? Quanto? 70 conto? Acho que saiu de linha a Livina, né? Uhum. Mas bota um carro similar aí. O que é? Peugeot 2008 aí, o que custa? Custa 80 conto? 90 conto? Aí só fazer a proporção, de 30, multiplica por 3. Era 600 pau no Leaf. Tá. Tá? Muito dinheiro. Pois é. Então, proporcionalmente, hoje o carro está mais barato. Se eu não me engano, o i3 está 230, não é isso? Uhum. Isso aí. É. Que tá vindo outras propostas também competitivas no mercado, pode ser, né? Que daí tá também, eles estão tendo que diminuir os preços. Aí Não, que eles e o vão querer custo competir, né? Mas Vai o começar a custo da competição de venda. produção da bateria também está diminuindo. Tá? Uhum. O que vai ser, eu acho que assim, o que vai ser disruptivo no carro elétrico vai ser a bateria. Só que aí tem uma outra coisa que a gente fica discutindo, né? Afinal, o carro elétrico ele é tão econômico e tão verde assim, mais ou menos, né? Porque a energia que você precisa para abastecer essa bateria, ela sai de onde? Como é que é a matriz energética, né? Então, uma parte da nossa matriz energética ainda é termoelétrica, né? Ainda é com carvão. Uma pequena, né? A gente usa bastante, mas, por exemplo, na Europa, tem muito país ainda que com usina termoelétrica, carvão mesmo, né? Ou gás. E acaba sendo poluente. E aí tem que botar na balança, né? O carro movido a suco de dinossauro, ele é tão mais poluente do que o carro elétrico? O carro elétrico tem um problema, né? A bateria, quando chega no final da vida, são metais pesados. Como é que faz isso? Existe um processo de reciclagem disso? Né? Pode ser reciclado?
Putz, é uma discussão aqui, essa é a discussão de botequim, essa é para depois da aula de sexta-feira mesmo. Bueno. Então, galerinha, gostou do suco de dinossauro, né? Eu gosto de carro movido a suco de dinossauro. Eu gosto de carro. Até eu estava vendo, tem uma empresa lá de Pernambuco, cara. Os caras são brasileiros aqui, e eles bolaram uma motinho elétrica e um scooter elétrico, a tal de Volts. Eu não sei se vocês já viram. Mas lá nos Estados Unidos tem moto elétrica já, né? Não, aqui também tem. Aqui já tem, né? acho que já aqui, mas é acessível. Eu estava vendo, cara, e achei bem interessante. Tem a motinha elétrica dessa da Volts. A única coisa que eu acho que não anda muito, né? É uma motinho assim, um pouquinho maior do que uma CG, até bem bonita. Você pode comprar com 1 ou 2 módulos de bateria, né? Com um módulo ela tem 100 km de autonomia, com 2, 180 km de autonomia, a velocidade máxima é de 120 km por hora. E o scooter, que eu só achei que ele é lento, a velocidade máxima é 70 km por hora, mas também tem uns 180 km de autonomia. Cara, 15 mil. Hã? 15 mil. Não é caro. E é bem bonito. O scooter é bem bonitão. É bem bonitão. Compra pela internet, tudo bacana. Eu acho que, assim, para a mobilidade urbana, esses veículos elétricos, esses vão pegar mesmo. O tempo de vida útil de uma bateria dessa aí é de 3 a 5 anos. Então, e o módulo de bateria, ele é caro, mas ele não é tão caro, né? Ele custa R$3.000 cada módulo. Se você pensar o que você vai gastar de gasolina, né, e de manutenção, né, com óleo, relação e mais um monte de coisa que nesses veículos aí você não tem, a única coisa que tem que trocar é pneu e pastilha de freio. Então tá, minha galerinha. Ele faz autonomia de 180 km com 2 baterias. Com 2 baterias. É pouco, né? Cara, para cidade, mais ou menos, né? Se você for pensar... Tu vai, sei lá, atravessar a cidade, tu vai ir e voltar no máximo, que uns 40, 45 mil, né? Pois é. Porto Alegre, de norte a sul, né? Que Porto Alegre é comprida, tem, se eu não me engano, 23 ou 27 quilômetros, né? É isso aí. Linha reta. Então, vamos dizer que daqui ao Lami dá uns 35 quilômetros, né? Fazendo as curvas e tudo. Então, você vai andar 70 quilômetros num dia, um pouco mais do que isso. Metade. Então, é uma autonomia razoável. E, se eu não me engano, são 5 horas de carga, né? Então, chega em casa, bota para carregar no dia seguinte. É que nem celular. 5 horas de carga, bem legal. Vai ser o futuro agora, né? Talvez, seguindo essas linhas. Tem que ver se os postos vão liberar a gente comprar coisas elétricas e... Não, mas aí começam... a gente tem ainda o desafio da infraestrutura de abastecimento, né? Isso aí já estão estudando aí sistemas de abastecimento para carro elétrico, né? Que você consegue dar 80% de carga num conjunto de bateria significativo em 15 minutos, né? Então, você pode pensar em viajar em carro elétrico, né? Aí você para 15 minutos para tomar um café, dá uma carga na bateria, uma carga rápida e segue viagem. Aí sim. Daí tu vê o crescimento das vendas disso. Então já está aparecendo carro elétrico aí com 1.000 quilômetros de autonomia, né? Os caras estão fazendo uns negócios meio malucos aí. Normalmente eles criam os postos dentro de casa ou deixam
Então, lugares para tu poder levar para tu carregar. O problema é que leva muito tempo para carregar a bateria normal. Se eu não me engano, os BMW, tanto o i3 quanto o i8, quando você compra o carro, eles mandam o kit, né? De instalação elétrica para você instalar um posto na tua casa, ou próximo à tua casa. Isso mesmo. Como é o charging box aquele. Sim. Então tá, gurizada. Então ficamos por aqui. Vamos parar aqui a gravação, né? Feitoria aí, professor. Então, Bom grande final de abraço semana, a bom todos feriado. aí. Bom final de semana, bom feriado.